Bem, o nosso bom dia a todos, né? A gente lembra que a nossa exposição de hoje ela está sendo transmitida pelo Aurélio Robles e pela comunitária Vida Nova também. Crédito divino. Deus sabe das imperfeições que carregas. Mesmo assim, conta com as tuas qualidades. Deus conhece os limites que te assinalam. Ainda assim, espera a colaboração na medida das tuas forças. Deus registra tuas hesitações e instante de desequilíbrio. Não obstante, espera pela força de tua fé e pela firmeza dos teus propósitos. O Pai conhece a condição dos filhos imperfeitos, que caracteriza todos nós. Entretanto, jamais discrimina ninguém no trabalho de definição do mundo novo. O Cristo, ao seu tempo, entre os homens, também conhecia o lado sombrio dos seus discípulos. Mesmo assim, não recusou a luz que reuniam para a edificação da sua mensagem. Assim também é com todos nós. Ninguém pode negar a condição de devedores perante a consciência cósmica. Todavia, quando se trata de atuar no bem pelos outros ou em benefício de ti próprio, todos contamos com o crédito divino, apoiando-nos, sustentando e nos convidando a fazer sempre o melhor conforme nossa condição. É a mensagem do Augusto, psicografada pelo Cleito Levi, no livro Deus Contigo, viu? Nós vamos iniciar a nossa exposição, mas não sem antes fazermos a nossa prece. Divino Mestre Jesus, aqui nos encontramos para mais um domingo de tarefa, iniciando a tarefa da semana. Temos muito a te agradecer por tudo que recebemos, pelo fato de estarmos aqui no domingo de manhã e pelo brilho do domingo que raia muito esplendoroso. Obrigado, mas como ainda somos crianças espirituais, distendemos as nossas mãos em conchas e pedimos o auxílio dos teus prepostos, inspirando-nos a nós que vamos fazer a exposição e contribuindo para todos aqueles que estiverem ouvindo ou assistindo pela internet, para que todos possam entender a mensagem da manhã de hoje. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado a todos por estarem aqui, né? Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo sobre as questões, sobre a intervenção dos espíritos, né? Nós já falamos no dia 14/1, das questões 467 a 472, né? Que falamos da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Hoje nós vamos comentar sobre possesso e na próxima nós vamos falar sobre convulsionários, né?
Então vamos lá. Ah, não está mudando por quê? Né? Aquela tacinha ali embaixo, clica na tacinha. Ah, desculpe, viu? Se não ligar, não funciona, né? Então nós vamos falar do capítulo 9, né, na segunda parte. Como eu já disse, no dia 14 do 1 nós falamos das questões 467, que nós já apresentamos, né? E de intervenção no mundo corpóreo. Hoje nós vamos falar de possessos. E na próxima semana, que deve ser no dia 24 de março, que parece que eu fiz já fiz a conta, a gente vai falar sobre convulsionários, né? Depois, no final, eu vou dizer alguma coisa a respeito do convulsionário. Então, nós temos a pergunta 473, né? 473 a 480. Então, eu diria assim que o homem será que o homem poderia ter seu corpo invadido por um espírito estranho, isto é, um obsessor, e expulsá-lo do corpo temporário ou definitivamente? Será que podia? Né? Porque vemos pessoas aparentemente dominadas por completo, ou seja, sem domínio algum sobre seus atos. Por que será que nós vemos isso? É o que vamos ver, né? Então vamos tirar a dúvida. Na pergunta 473, Kardec perguntou aos espíritos: um espírito pode tomar momentaneamente o invólucro corpóreo de uma pessoa viva e induzi-lo e introduzir-se num corpo animado e agir no lugar do espírito que nele se encontra encarnado? Então, será que um espírito pode vir e se apossar do corpo de uma pessoa encarnada, tirar o espírito de lá, o espírito encarnado, e dominar as ações daquele dia, hora em diante? Será que pode? Vamos ver o que os espíritos responderam. O espírito não entra num corpo como outras numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos efeitos e qualidade sejam os mesmos que os seus, a fim de agirem conjuntamente, mas é sempre o espírito encarnado quem atua, conforme queira, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir ao que está encarnado, pois este terá que permanecer ligado ao corpo até o termo fixado para a sua existência material. Então, essa ideia de que ele está empossado, ele está endemoninhado, como se acreditava no passado, ela é uma ideia não compreendida. Não é totalmente falsa, porque as pessoas veem o que acontece. Parece que um espírito tem o total domínio sobre aquela pessoa. A vontade dela já não predomina, né? Muitas vezes ele está numa situação tão difícil que é o que nós chamamos de subjugado, mas nunca
empossado, nunca ele está possesso por um outro espírito. Então, o termo possesso é um termo que o homem, por falta de vocábulo, né, por falta de uma expressão mais correta, ele falou, ele está possesso, está endemoninhado. Mas a expressão, ele pode estar obsidiado, ele está influenciado ou está até subjugado. Quando está subjugado, já é o grau maior, mais, diríamos assim, mais cruel da obsessão, né? Ele já não tem muito ou nenhum controle sobre os seus atos, né? Sobre os seus vontades. Mas o espírito, esse espírito só se apossou dele, vamos usar essa expressão aí, porque ele permitiu, porque é um espírito que tem a mesma conduta que ele, é um espírito que pensa igual que ele, tem as mesmas tendências para as coisas más do que ele, as coisas maléficas. Então, o espírito começa primeiro a sugerir o pensamento. À medida que ele vai pensando, ele vai sugerindo os atos. E, uma vez estabelecido esse elo de ligação, é fácil do espírito controlar o encarnado. Isso nós chamamos de obsessão. Mas ele não entra fique bem claro, ele não entra no corpo como nós entramos numa casa. Ele apenas sugestiona, influenciando no pensamento. Se não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de um outro espírito, de modo a ficar subjugado ou obsidiado, a ponto de sua vontade vir achar-se, de certo modo, paralisada? É isso que nós vamos ver. Por possesso, alguns epiléticos ou loucos que mais fosse assim, né, que mais parece, essa palavra está mais nessa, por mais ele parece assim, são esses verdadeiros possessos. É preciso que saibais que essa dominação jamais se dá sem a participação de quem a sofre, quer por fraqueza, quer por desejá-la. Muitas vezes se tem tomado os epiléticos eu acabei cortando alguma coisa, o epilético, mas se tem tomado um epilético, que são pessoas que mais precisam de médico do que precisam de exorcismo. Então, muitas vezes se tem confundido uma pessoa epilética, uma pessoa que tem um problema, um distúrbio mental mesmo, se tem tomado ele por endemoninhado, né? No passado, e muitas vezes uma pessoa depressiva, quantas vezes ela foi internada como louca, né? E precisava tratar de depressão. Hoje nós conhecemos isso, né? Então precisa tratamento médico. Quando alguém tem
um problema de distúrbio, ele precisa do passe, ele precisa de um tratamento espiritual, mas ele precisa do médico. Nós não podemos ficar hoje só no conceito. No passado se fazia isso, falava, mas ele tem um encosto, né? Se falava muito encosto. Tem um encosto. E ficava tratando de encosto e a pessoa morria louca. Muitas vezes era um problema patológico, um problema da saúde própria. Então, o passe não dispensa o médico. Então, sempre que uma pessoa tiver um problema, né? No caso, a depressão, hoje é a doença dos nossos dias, né? A depressão. A depressão, você não pode tratar ela só no centro espírita. Se conseguisse no comecinho, porque nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma mensagem que diz da melancolia, que o espírito fica triste, o espírito quer se embora, às vezes acaba em suicídio, ou acaba, ele falou em outras palavras, acaba numa languidez, num desprezo para a vida. Hoje nós conhecemos por depressão. A ciência, como Kardec diz, nós temos que caminhar do lado da ciência. Então temos que tratar. Porque a depressão, como eu disse, no começo, se nós percebermos isso, conversarmos com a pessoa, não deixar ela se levar por aquela tristeza, por aquela languidez, pode ser até que nós evitemos. Mas em todo caso, é aconselhável a consulta médica. Mas a consulta médica, se o passe não dispensa o médico também não dispensa o passe. Então, um tratamento é o complemento do outro, certo, gente? Aqui nós temos um comentário de Allan Kardec. Só um momento. Temos um comentário de Allan Kardec. Na sua acepção vulgar, a palavra possesso supõe a existência de demônios, isto é, uma categoria de seres de natureza má e a coabitação de seres com a alma do indivíduo no seu corpo. Considerando-se que, nesse sentido, não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possesso segundo a ideia comumente associada a esta palavra. Pela palavra possesso deve-se entender apenas a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se em relação a um espírito imperfeito que o subjugue, né? Então, de espíritos imperfeitos que o subjugue. Então, isso eu já falei, né? Então, nós não precisamos mais comentar. A gente pode entender por possesso um espírito encarnado, né? Uma alma encarnada, como ele diz aí, subjugada por um espírito imperfeito, ou por espíritos imperfeitos. Então, não há, propriamente dito, o possesso. Pode uma pessoa afastar o espíritos maus e libertar-se do domínio dele? Vocês acham, deixar essa pergunta para vocês pensarem antes de responder, vocês acham que uma pessoa pode, pela vontade própria, né, ela pode afastar um espírito obsessor? Já tem gente que concordou que pode sim. Então vamos ver que os espíritos responderam. Sempre pode sacudir um jugo quando tem vontade firme. Então, quando tem vontade firme, a gente percebeu que a gente já não está pensando coisa com coisa, que muitas ideias que nos vêm
são contrárias, são ideias absurdas, fora da lógica. Nós podemos fazer esforço. E agora nós precisamos de distinguir que a ideia que vem, se ela é uma ideia boa ou uma ideia má. Quando é uma ideia boa, nem por isso nós podemos aceitar de princípio. Porque os espíritos brincalhões, obsessores, massageiam o nosso ego. Olha, você está tendo uma senhora inspiração, você está sendo um emissário de Deus, é isso, e te vai acontecer isso. O importante é fazer prece e aguardar. Não jogar isso para fora. Não querer que ela simplesmente se afaste, mas analisar, conviver, e a inspiração vai vir daquilo, se ela é proveniente de um espírito amigo ou de um espírito obsessor. Agora, das ideias más, a gente nem precisa comentar, porque quando vem uma ideia má atravessada, vem aquela ideia de pretensão contra aquela pessoa com que nós não gostamos, já vem a ideia de que ela está fazendo mal para a gente, que ela está fazendo isso, ou que ela falou isso por isso. Nós precisamos nos desarmar, porque muitas vezes nós alimentamos essas ideias e às vezes basta que uma pessoa fale uma coisa que nós não concordamos, nós já achamos que ela está atacando, que é aquilo que ela está fazendo, e isso muitas vezes é fruto da obsessão, é fruto dos espíritos que nos assediam. Não pode acontecer que a fascinação exercida por um espírito mau seja tal que a pessoa subjugada não perceba. Nesse caso, uma terceira pode fazer cesse essa subjugação. Que condição deve preencher essa terceira pessoa? Essa pergunta é muito interessante. Porque a pessoa pode estar subjugada, né, e ela entra em fascinação. Aí está fascinado por uma coisa, por outra, né? Fascinado pela religião, principalmente, né? E começa esses absurdos, fascinado por isso, fascinado pelo time de futebol dele, fascinado pelo candidato ou pelo político dele, enfim, está fascinado por uma série de coisas. E ela acha que as ideias dela são as mais belas possíveis, as ideias dela são provenientes de um ser superior. E a pessoa percebe, a pessoa que está do lado, ela percebe. A pessoa pode fazer com que cesse isso? É a pergunta, ainda estamos na pergunta. Pode fazer com que cesse essa subjugação, essa dependência dela com relação a esse espírito? E para fazer isso, que condição? Olha que vem a importância da pergunta. Que condição deve preencher essa pessoa? Vamos prestar atenção na resposta, que isso é muito importante, viu? Se for um homem de bem, sua vontade poderá ajudar apelando para o concurso dos espíritos bons. Porquanto mais virtuosa for a pessoa, tanto mais poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-lo e sobre os bons para atraí-lo. Todavia, essa terceira pessoa será impotente se aquele que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas que se comprazem numa dependência e que favorecem os gostos
e desejo, os seus gostos e desejos. Seja, porém, qual for o caso, aquele que não tiver puro o coração não poderá exercer nenhuma influência. Os espíritos bons não lhe atendem ao chamado, e os maus não o temem. Então, bom, aí tem dois casos aí que a gente precisa entender bem. O primeiro, se a pessoa pode ter todas as qualidades, mas se aquela pessoa gosta, que nem aquela fala, eu gosto, lembra disso aí? Que a mulher apanhava do marido e dizia, eu gosto. Se ela gostar de apanhar desse espírito, né? Desse espírito, se ela gostar dessa obsessão, gostar da dependência, gostar, achar que a sugestão dela está sendo maravilhosa, a gente tem que orar e aguardar, viu? Porque é difícil, ela está chamando. Já houve caso de se dizer, de se conversar com espíritos obsessores numa reunião espírita. E o espírito se pergunta para o espírito, mas você não se afastou? Você não foi atendido? Ah, mas ela me chama de volta, né? Outras vezes, ela fala assim, não foi eu, foi com outro que você conversou. Por quê? A pessoa tem aquela propensão, ela tem aquela tendência, ela quer aquelas atitudes, quer ser enganada, né? A pessoa quer ser enganada. O espírito, aquele primeiro espírito que estava obsidiando ela, foi doutrinado, força de expressão também, foi convidado, foi feita uma exposição, ele viu, ele se afastou, ele viu que estava fazendo mal. Mas as portas ficaram abertas, vem outra, porque obsessores não faltam. Espíritos maus, como pessoas más, não falta, né? Então, nesse caso, nós não temos muita coisa a fazer, a não ser orar, procurar conversar na pessoa, observar, sondar um ponto fraco para a gente poder também falar com ela e ver se ela medita, que aquilo, mostrar que o que ela está falando, o que ela está fazendo, está entrando para a classe do ridículo, né? Ela está sendo motivo de chacota por esse comportamento. Então, é uma questão muito delicada. Por isso, é importante que nós tenhamos o nosso comportamento dentro da nossa casa, sempre um comportamento, eu não vou dizer perfeito, porque nós temos os nossos defeitos, mas um comportamento cristão, um comportamento de amor, né? Evitar muitas brincadeiras de mau gosto, né? Evitar muitas piadinhas e evitar muitas críticas àqueles nossos desafetos. O ideal é fazer nenhuma, né? Nenhuma, mas vamos evitar muito, né? Se tiver que comentar alguma coisa do comportamento de uma pessoa, sejamos ponderados, porque isso vai influenciar numa pessoa da nossa família que seja mais fraca, né? Então, que a nossa conversação seja sempre edificante. A luz está acendendo e apagando? Não, é ali. É o menininho. Tudo bem, não tem. Então, vamos primar por esse comportamento para que a pessoa não se deixe levar por essa sugestão. É importante isso. E se nós tivermos esse comportamento, mais condições morais nós temos sobre essa pessoa. Porque quando a pessoa não tem moral nenhuma, vai acontecer o que aconteceu com aquele espírito. Vocês lembram aquela passagem? O Paulo ia chegar num lugar, né? E o Paulo tinha, Paulo de Tarso, né? O apóstolo Paulo. Ele ia chegar lá num lugarejo e ele tinha a fama de expulsador na época, né? De expulsar demônios. E
Mas, na verdade, eles não expulsavam, eles conversavam e eles falavam, né? Nos Evangelhos, no Novo Testamento, acharam melhor expulsar o demônio. Se aquele demônio for um parente, um familiar, será que vamos expulsá-lo, né? Não, então, mas se falava isso, né? Isso, se trouxe isso para a Bíblia. Então Paulo ia chegar naquele lugarejo, naquele povoado, e sabiam, todo mundo estava se preparando, porque naturalmente teria muitas pessoas que eles chamavam de endemoninhado. E tem ali uma pessoa metida a médium, né? Pode ser que ele tinha até a mediunidade, mas não tinha aquela condição moral. E quando ele foi conversar com o espírito que estava obsidiando, o espírito falou assim, em nome de Jesus, em nome de Paulo, eu te ordeno que saia. O espírito olhou para ele e falou, eu conheço Jesus e sei quem é o Paulo. E você, quem é? Que condição, que moral você tem para falar comigo? Então é isso. A pessoa que não tiver uma moral ilibada, uma moral reconhecida, não precisa ser perfeito, porque perfeito todos nós estamos distantes da perfeição, né? Então não precisa ser perfeito, mas precisa ter uma condição moral satisfatória, que não comprometa nada. As fórmulas têm alguma eficácia sobre os espíritos maus? Fazer fórmula de exorcismo, fazer isso aqui, tantos sinais, rezar tantas preces, fazer certos sinais, carregar um patuá, né? Carregar um crucifixo, carregar alguma coisa, né? Colocar uma ferramenta debaixo da cama, né? Debaixo da cama, colocar não sei o quê, ou usar sal grosso, né? Será que tem alguma eficácia? Vamos ver o que os espíritos falaram. Não. Quando esses espíritos veem alguém tomar a sério, riem-se, né? Dos que se obstinam, né? Então tem essas pessoas que fazem isso. Os espíritos não têm valor, elas não têm valor nenhum. E o que tem valor, o que tem ascendência sobre os espíritos é a condição moral da pessoa, a condição moral daqueles que se dirigem aos espíritos. Há pessoas que, embora as boas intenções, não deixa de ser obsidiada. Qual o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos que nos obsediam, né, dos espíritos obsessores? Cansar-lhe a paciência, não dar nenhuma importância às suas sugestões, mostrar-lhes que estão perdendo tempo. Ao verem que nada consegue, se afastam. Então, quando nós tivermos pensamentos esdrúxulos, nos apegamos à prece, leiamos outra coisa, cantemos uma música, fazemos coisa boa, procuramos uma conversação construtiva com algum dos nossos familiares e vamos deixando. Quando eles veem que não conseguem, eles se afastam, porque eles cansam. Mas tem um outro detalhe, vamos lá. Não consta aqui, mas é noutra questão que fala em
em outro capítulo, talvez, que os espíritos se afastam, mas, noutra questão mais à frente, é que nós estudamos esse tempo atrás, isso aí no online eu estava lembrando. Os espíritos se afastam, mas ficam olhando pelo vão dos dedos, né? Que a hora que aparecer uma oportunidade, então não é porque nós afastamos, os maus espíritos vão relaxar. Então, o nosso comportamento é não relaxar nunca, é sempre estar pensando no bem para que esses espíritos não achem acesso no nosso comportamento, no nosso pensamento. A prece é um meio eficiente para curar a desobsessão? Será que a prece é um meio? Então vamos ver que os espíritos respondem. A prece é um poderoso socorro em tudo, mas crede que não basta murmurar algumas palavras para obter o que deseja. Deus assiste os que agem e não os que se limitam a pedir. É preciso, pois, que o obsidiado faça por sua vez o que for necessário para destruir em si a causa que atrai os espíritos maus. Isso até nós já falamos bastante. Então é preciso nós afastarmos esses pensamentos, nós cuidarmos, olharmos os nossos comportamentos todos os momentos. Que pensar da expulsão dos demônios de que fala o Evangelho? Essa é a última pergunta, viu, gente? Porque o Evangelho fala, eu falei agora no início, que se fala da expulsão dos demônios, né? Então, o Espírito não bateu muito de frente com essa questão, né? Como eu fiz agora há pouco, né? Depende da interpretação. Se chamar de demônio um espírito mau que subjuga um indivíduo, uma vez destruída essa influência, ele terá sido expulso realmente. Uma vez que nós deixamos de comportar mal, se atribuir uma doença ao demônio, quando houverdes curado, também direi que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que se der às palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas quando se olha apenas a forma e quando se toma a alegoria pela realidade. Compreendei bem isto e guardai, pois é de aplicação geral. Então, essa expulsão será sempre um vocábulo nosso. Quando nós afastamos, nós podemos dizer que nós destruímos a causa, afastamos o demônio. Porque demônio, aqui, ele tomou demônio também, como era entendido no começo da palavra do termo. O termo demônio vem da palavra do grego daimon. Daimon quer dizer gênio, espírito, uma tendência para o bem, tanto como o que o Sócrates dizia, meu bom daimon. Então, demônios não eram tomados por espíritos maus, eram gênios, eram espíritos encarnados. Depois, mais tarde, pelo cristianismo se criou esse conceito do demônio, que demônio é espírito mau. Mas o demônio é um espírito. Pode ser bom ou mal. Quando bom, ele vem nos inspirar, como dizia o Sócrates, meu bom daimon. Quando ele é mau, vem nos perturbar. Então, chamar de demônio, de espírito, não faz muita diferença, né?
de diferença. E dizer que expulsou, nós falamos e voltamos noutras questões, falamos isso, que não era bem expulsar que eles faziam. Eles convidavam a se retirar. Eles diríamos assim, ou exortava, ou instruía, né? Dialogava com ele, mostrava o mal que ele estava fazendo. Então era isso que nós tínhamos para a manhã de hoje, né? Opa, tem uma coisinha mais aqui. Aproveito. Deixa eu ver se eu achei que eu tivesse passado tudo. Deixa eu ver se. Tem um complemento daquela resposta. Aproveitam a circunstância, mas muitas vezes provoca, Não, esse aqui não é da questão, viu? Desculpa, esse aqui já é alguma coisa que ficou da outra palestra. Bom, então nós teremos